Então, eu sou deísta porque não frequento uma religião ou eu não frequento uma religião porque eu sou deísta? Pois é, essa é uma pegadinha, tá? Parece ser a mesma coisa, mas não é não. Estou observando que vocês estão com dúvidas em relação a isso. Essas duas vertentes estão confundindo a cabeça de algumas pessoas, tá? Então, assim, claro que existem as pessoas que já conhecem profundamente a filosofia, que já são praticantes da filosofia do deísmo, enfim, mas existem as pessoas que ainda não conhecem e estão confundindo essas duas vertentes, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é ser deísta. Então, ser mais clara um pouco em relação a isso, eu espero. Bom, vamos lá. Para entender o deísmo, eu preciso abrir aqui um parênteses para explicar outras coisinhas, tá? Vou resumir, tá bom? Só para vocês entenderem o contexto do vídeo. Pois bem, o cristianismo, o que fundamenta o cristianismo? É acreditar na existência de Jesus Cristo como Salvador. Segundo o cristianismo, Jesus foi o próprio Deus encarnado para salvar a nossa existência, para perdoar os nossos pecados. Daí nós temos o que? Uma interferência divina, né? Deus se fez humano para salvar e perdoar os nossos pecados, salvar a nossa existência. Se você acredita no Jesus Cristo, que ele foi o próprio Deus encarnado, logo você acredita em interferência, certo? Uma coisa leva a outra, tá? Não tem como você acreditar em Jesus Cristo, no Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado, e ele não ser uma interferência, ele é diretamente uma interferência divina sobre a nossa existência. Segurou essa informação? Pois bem, segura bem, tá? Vamos agora para o teísmo. O que fundamenta o teísmo com T? É acreditar na existência divina, na existência de Deus que criou, não só criou toda a nossa existência, como ele interfere de modo direto, através do próprio Jesus Cristo, através dele mesmo se fez encarnado para salvar a humanidade. E aí vemos o conceito das revelações, milagres, interferências, profecias, enfim, essas são as interferências diretas que o teísmo acredita, né? As religiões, elas são fundamentadas no teísmo, porque elas acreditam em todas essas interferências, tá? E segundo o cristianismo também é fundamentada no teísmo. E algumas religiões praticam o cristianismo e outras não, certo? Até aí nós estamos entendendo, espero. O que é deísmo? Deísmo é acreditar em Deus como uma força superior que criou toda a nossa existência, mas não interfere na nossa existência. Ele não interfere de modo direto. Nós não acreditamos em profecias, em milagres, em revelações, enfim. Não acreditamos nessas interferências diretas. Tudo que Deus criou já está na sua perfeita ordem e a gente vai conduzindo de acordo com a nossa experiência, da nossa existência. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, enfim. E aí nós causamos os efeitos na nossa existência, tá bom? Então, tudo que já foi criado, Deus não vai quebrar suas próprias leis para poder favorecer a A, B, a C ou a D. Não. Tudo que já existe, está feito. Ele não vai interferir diretamente. Então, com as ideias
esclarecida e organizada, você consegue entender que ser deísta vai além de não frequentar uma religião. Ser deísta vai além de você concordar ou não com uma doutrina humana. Ser deísta vai além dessas questões. Ser deísta é uma filosofia de vida, onde a gente passa por um processo de transformação, onde a gente começa a ver Deus através da nossa racionalidade, e através desse senso racional que a gente começa a entrar num processo, uma busca do autoconhecimento. E essa busca do autoconhecimento que a gente passa a entender que somos responsáveis pela nossa existência, que nós somos uma consciência lidando com outra consciência. Então a gente começa, dentro desse processo, a gente começa a entender de que a gente precisa desconstruir ideias que foram colocadas na nossa existência, até mesmo sem nossa permissão, que da verdade absoluta, de que existe uma verdade absoluta. E a partir do momento disso, que a gente desconstrói essa ideia, a gente consegue entender que não existe uma verdade absoluta. Existem pessoas passando por experiências humanas e que elas estão aprendendo a viver como um ser humano, e que logo cada existência vai passar por os processos iguais, porém em tempos diferentes, ou vão passar por processos diferentes uns do outros. Então, a partir desse contexto todo, a gente toma mais responsabilidade da nossa existência. A gente começa a entender, a ter uma outra visão sobre o que é Deus. Então, talvez essa dúvida em questão ao deísmo é uma percepção minha, tá? Eu não estou aqui afirmando que seja isso, porque eu não estou na cabecinha de nenhum de vocês. Mas talvez a sensação que eu tenho é porque você talvez seja pela questão do deísmo ser fundamentada num conceito de que nós acreditamos, mas não afirmamos. E nós não temos um consenso sobre alguns aspectos da vida, nós não temos um padrão de pensamento como é ensinado, como é praticado aí na filosofia teísta, né? Nós não temos esse padrão, até mesmo porque não existe, o que existe consenso é na questão de acreditar em Deus como um Criador, e que nós somos livres pensadores e que não acreditamos em interferência. Esse é o consenso. Em outros aspectos, não faz sentido a gente ter um consenso, justamente porque nós somos fundamentados no ser livre pensadores, né? Ou pensamento livre que seja. Então, talvez essa ideia possa estar confundindo as pessoas. Então, logo, as pessoas vão entender que eu não frequento uma igreja, então eu sou um deísta. Eu não concordo com a doutrina X ou Y ou W, então eu sou deísta. Eu estou insatisfeito com a minha religião, então eu sou deísta. Não é assim. Ser deísta requer uma transformação. Ser deísta é uma filosofia de vida que a gente carrega na nossa existência. Ser deísta existe uma responsabilidade. Tá? O fato da gente não ter um consenso, o fato da gente acreditar sem afirmar, é por uma questão de responsabilidade, é uma questão de que não existe uma verdade absoluta. Existem percepções de acordo com cada experiência que cada ser vive. Por exemplo, se eu acreditasse em vida após morte, eu não posso afirmar para vocês que de fato existe vida após morte. Eu nunca morri para dizer, para afirmar isso, e voltei para afirmar. Então eu não posso afirmar isso para vocês, eu posso acreditar. Como você pode encontrar pessoas, por isso que não existe um consenso. Porque você encontra deísta que acredita no pós-morte e tem deísta que não acredita, e cada um com a sua experiência. Então, é a partir desse momento que você consegue entender que somos uma consciência lidando com outra consciência, você consegue entender que cada um vai ter uma percepção sobre, até mesmo sobre o próprio Deus. Cada um tem a sua percepção de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua experiência pessoal. Então, não cabe um deísta ficar uniformizando isso, não cabe um deísta ficar botando um padrão de pensamento nas outras pessoas. Vocês precisam entender que nós não frequentamos uma religião, não é por uma questão de que a gente está revoltado com as religiões, com as doutrinas, com os ensinamentos, que seja. Não é por essa questão. É porque faz parte da nossa filosofia não pertencer a uma religião, porque a nossa filosofia é uma coisa e a filosofia dos
religiosos são outras, são baseadas na filosofia teísta, então são filosofias diferentes. Então, assim, são percepções diferentes, são afirmações diferentes sobre os aspectos da vida, sobre como a gente conduz a nossa existência. Então, não faz sentido a gente frequentar a religião por essa questão, porque pertence à nossa filosofia, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido a ilustração. É por essa questão. Acreditar em Deus sem interferência religiosa. Por isso que existe essa questão, porque somos livres. Ser livre significa sem interferência. E é isso, um grande beijo, um abraço, espero que tenha esclarecido e sejam bem-vindos futuros deístas. Tchau, tchau!